Agora a gente vai falar um pouco sobre o diagnóstico, tá? O diagnóstico do meu Alzheimer, tá? O diagnóstico é bastante difícil, tá? Do Alzheimer, vai muito pelos sinais e sintomas da doença, tá? Como aqui, ó, tá? A doença, às vezes, ela não apresenta de cara tanto sinais e sintomas, então a gente precisa prestar atenção na questão física, tá? Precisa prestar atenção na questão dos sintomas que são mentais, comportamentais, tá? Não é tão fácil dar o diagnóstico do Alzheimer, tá? Logicamente distúrbios, tá? Principalmente do sono, de humor, tá? E aparecimento, logicamente, de doenças, graduais, ou logicamente formas diferentes, tá? Que a pessoa vai tendo, evoluindo, formas, tá? Tá? Logicamente a gente precisa começar a perceber na fase inicial, tá? Se o meu paciente tá tendo sinais e sintomas, tá? E na fase inicial a gente precisa logicamente do exame da tomografia, tá? Ressonância magnética para ver logicamente o cérebro, tá? Se ele está tendo logicamente alterações ou não, tá? O cérebro, tá? Se ele está perdendo ou não. Esses exames são logicamente no cérebro, tá? Para saber se tem atrofia, se não tem, se tem alguma coisa, essa massa, se está perdendo massa, logicamente questão de células nervosas, tá? Então é bem interessante essa parte, tá? Aqui a gente tem testes, tá? De neuropsicológico, tá? De neuro, logicamente psicológico, desculpa, tá? Então é um teste de neuropsicológico que é muito importante para a gente identificar, tá? Então são provas que vão logicamente comprovar que o meu paciente está tendo um Alzheimer ou não, a questão do comportamento, então é bem interessante, tá? Então logicamente vai ser uma bateria, tá? De investigações que eles vão fazer. Então vai ter o teste de neuropsicológico, tá? Que a maioria das vezes vão ter dificuldade, tá? Para aplicar, e logicamente o idoso ele vai ter uma dificuldade em responder, tá? Deve ser administrado logicamente por um especialista, tá? Especializado logicamente, tá? E precisa logicamente diferenciar o que é Alzheimer e demência, tá? A demência é consequência de algumas patologias, tá? Demência é uma coisa, Alzheimer é outra, mas o Alzheimer e a demência elas estão sempre de mão dada, porque a demência ele começa a apresentar já no começo do Alzheimer, tá? Algumas baterias de testes, tá? Que inclui logicamente 33 questões, tá? Que requerem logicamente a média, tá? De 30 minutos para que sejam aplicados, e o paciente logicamente portador da demência ou não do Alzheimer, ele vai começar a responder, tá? Ali a gente vai ver logicamente agitação, tá? A questão de agressividade, ser agressivo, tá? Que eles ficam muito agressivos, muito agitados, tá? Nesse teste. E logicamente como a gente vai detectar essa doença, tá? Como que vai achar essa doença, tá? Aqui a gente já falou um pouquinho, tá? Então muitos fazem exames, tá? Da questão do tecido cerebral, tá? Por meio logicamente de necrópsia, tá? Ou biópsia cerebral, para saber logicamente a causa, que está acontecendo nesse Alzheimer, tá? Então o pessoal acha melhor colher um pouco, tá? Então eu tenho vários testes, que aqui a gente já falou: tomografia, ressonância magnética, tá? Questão logicamente
de perguntas, tá? Ou logicamente a questão de se tem hemorragia, se tem tumores, tá? Dosagem de hormônios, se tá faltando hormônio ou não, por conta da tireoide, tá? Exame de sangue, alguma alteração no fígado, tá? Ou logicamente tem algum problema, tá? No metabolismo, cálcio, fósforo, tá? Deficiência da minha vitamina B. Tudo isso pode causar logicamente a perca das minhas células nervosas, tá? Que é bem interessante. E o tratamento também, ele permite uma melhora na saúde, tá? Isso não quer dizer que ele vai se curar. Então ele tem a parte cognitiva para tratar, fisioterapeuta, tá? Controlar logicamente os sinais e sintomas, tá? De alterações no comportamento, no humor. Então são logicamente tratamento que precisa ser feito com esse idoso e também junto com a família, tá? A deficiência também da acetilcolina é considerada um dos principais fatores da doença do Alzheimer, tá? Aí eu fico perguntando para vocês, o que é acetilcolina? Tá? Eu já falei isso lá nos neurotransmissores, tá? Com a falta dela, tá vendo? Tem a ver logicamente com Alzheimer, tá? O medicamento logicamente é o psiquiátrico que vai passar, alguns que é o antidepressivos, tá? Porque esses pacientes são muito antidepressivo, tá? Eles ficam muito ansiosos, tá? Então ele vai logicamente receitar esses antidepressivos, tá? Então, por conta da apetite, sono, tá? Autocontrole, ou logicamente muitos tentam tirar a própria vida, né? Suicidar, então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Tem que cuidar muito sobre isso, tá? Então é uma doença do cérebro que a gente não sabe como realmente ela age ou como o grau da doença, tá? Por isso mesmo a questão do diagnóstico. O diagnóstico é difícil, tá? De dar o diagnóstico de Alzheimer, por isso que é bem a gente conhecer os idosos muito bem, tá? Então se você tem seu pai, sua mãe, seu tio, sua avó, tá? Se eles são muito idosos, é importante vocês conhecerem a rotina para perceber que tem alguma coisa de errado,